Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, você sabe, aqui sempre pela TV Kairos, canal 7.1 na região da Grande Marabá, no estado do Pará. Também estamos pela internet no canal da TV no YouTube. Aproveite este momento e compartilhe o link desta programação. Hoje vamos estudar a quinta lição deste terceiro trimestre com o tema Uma Igreja Cheia de Amor. Na lição anterior, nós estudamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Daremos sequência falando sobre uma igreja cheia de amor. Vamos para a leitura do texto áureo, da verdade prática e também da leitura bíblica em classe. O texto áureo diz o seguinte: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos, capítulo 4, versículo 32. A reflexão pela verdade prática assim está posta. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Agora acompanhe a leitura bíblica em classe que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a seguir. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que, traduzido, é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos também para os objetivos da lição de hoje. Como sempre, são 3, e o primeiro é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo unidade e o crescimento da igreja. O segundo objetivo é reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. O terceiro objetivo é incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Neste primeiro bloco do programa, vamos estudar o amor manifestado na comunhão cristã, o primeiro tópico da lição. 3 subpontos nós vamos destacar. O primeiro, o crescimento da igreja cristã. O segundo, os desafios do crescimento. E o terceiro subtópico, a vida interior. Que bênção, que maravilha! Dessa forma, nós vamos, na lição de hoje, neste programa, verificar, estudar como o amor de Deus se manifesta na igreja genuinamente cristã, a partir do exemplo da igreja de Jerusalém, que é o modelo para todas as igrejas cristãs. Portanto, nós mais uma vez iremos detectar o DNA da igreja de Jerusalém como sendo um padrão, um modelo, um paradigma para nós outros na contemporaneidade. E para comentar a lição de hoje, mais uma vez com muita alegria, estamos recebendo aqui no programa o nosso querido pastor Elias Gomes, o pastor Lucileno Cavalcante e o pastor Davi Arruda. Pastor Elias, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Estávamos certamente com saudade de tê-lo aqui conosco. E hoje, pastor Elias, vamos estudar esta igreja que estava cheia do amor de Deus, pastor Elias.
Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Davi, pastor Leno, todos os nossos irmãos que estão agora nos assistindo aí. Certamente, pastor Epaminondas, será mais uma lição de grande aprendizado, onde nós compreenderemos que a igreja legítima, a igreja genuína, aquela que tem as marcas de Cristo, ela tem no seu bojo a marca do amor, essa característica que poderíamos dizer que é a máxima da conduta cristã. Então, numa igreja que é genuína, uma igreja verdadeiramente cristã, nela pode faltar tudo, pode faltar ouro, pode faltar isso ou aquilo, mas jamais pode faltar o amor. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, para o Senhor Jesus, seja bem-vindo. Hoje, pastor Leno, vamos estudar mais uma marca distintiva da igreja, a maior de todas, né? O amor que estava presente na vida dos cristãos primitivos. Seja bem-vindo, pastor Leno. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Elias, pastor Davi e a todos os irmãos que estão aí acompanhando o programa. A lição de hoje trata realmente de uma virtude essencial ao cristão, porque faz parte da própria vida cristã, o exercício, não somente o discurso do amor, mas o exercício do amor cristão. Muito bem. Pastor Davi Arruda, para o Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Alegria também tê-lo conosco. Vamos tratar, pastor Davi, desta preciosa lição que é um paradigma, né, para a nossa conduta de fé, de prática. Vamos verificar, pastor Davi, que o amor, ele não pode ser apenas teórico de palavras, mas sobretudo ele deve ser praticado. Seja bem-vindo, meu pastor. Amém. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno, a todos os irmãos que estão nos assistindo pela TV, pelo YouTube. É uma satisfação muito grande poder estar aqui mais uma vez. E para falar desse assunto aqui sobre o amor, que é uma marca registrada da Igreja de Jerusalém e que deve ser também da Igreja atual, mostrando que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não só está repleta de dons, mas também tem esse fruto do Espírito que é o amor. Muito bem, vamos dessa forma iniciar os comentários da lição de hoje. Você sabe que nós sempre procuramos seguir ponto a ponto a lição, até em respeito ao querido comentarista da lição, mas sempre com a inspiração e a iluminação do Espírito sobre a vida dos nossos comentaristas, trazendo subsídios para também auxiliar os nossos professores. Também lembramos que o programa, ele não visa substituir a aula presencial da escola dominical. Você que é aluno deve estar no domingo pela manhã, no dia do Senhor, na casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor junto ao seu professor e os seus alunos, os seus companheiros de sala de aula. Pastor Elias Gomes, vamos falar sobre o amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã. E a gente percebe, pastor Elias Gomes, pelo comentário da lição, que o amor manifestado na comunhão cristã se revelou aqui um motor que impulsionou naturalmente e certamente o crescimento da igreja em Jerusalém, que começou com 120 irmãos e aí depois se multiplicou, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que há pessoas que rejeitam, ignoram e às vezes até têm aversão ao crescimento. Mas Deus não tem aversão ao crescimento. Deus prima sim pelo crescimento, pelo aumento, contanto que seja acompanhado de princípios qualitativos, observando-se a palavra de Deus. Então, a igreja de Jerusalém, aquela que começou com uma pequena quantidade, digamos assim, inicialmente ali com 120 pessoas ou em torno de 120, agora já eram milhares de pessoas que constituíam este número. E nós vemos que toda igreja que cresce
naturalmente também crescem os problemas, crescem os desafios, crescem as problemáticas. Então isso é natural. E nós vemos que a igreja de Jerusalém, ela crescia nesse aspecto, portanto os problemas também cresciam, a sua complexidade, ou as complexidades agora eram outras, porém ela não deixou de lado o princípio basilar de observar o amor. Isso é muito interessante. A lição de hoje, ela se encarrega em fazer com que nós, nesse tempo que o Senhor já chamou de contemporâneo, nós percebamos e nós observemos diligentemente que, se faz necessário, nós jamais negociarmos, abrirmos mão de valores que são diretamente inerentes à igreja. E o amor não só é a máxima digamos que das qualificações do fruto do Espírito, como também é o elemento com o qual Deus se identifica tanto, que o próprio texto na primeira epístola de João diz que Deus é amor. Deus é amor. E isso jamais deve faltar na igreja. Então, uma igreja que quer crescer e crescer de forma saudável, ao ponto de tornar-se um modelo para as demais igrejas, conforme foi o assunto da segunda lição desta revista, ela deve sim primar intrinsecamente, deve primar inteiramente para seguir esse amor, o amor que faz toda a diferença. O apóstolo Paulo disse assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas a maior dessas virtudes, e é por isso que nós temos falado aqui que é a máxima da expressão de uma igreja genuína, ou a maior das virtudes é o amor, e o apóstolo Paulo ratifica isso entre a fé, a esperança e o amor, mas a maior virtude dessas três é o amor. Então, todos nós devemos observar, o crescimento não deve ser, digamos que, expressamente mecânico, não. É um crescimento qualitativo também, é um crescimento que jamais abre mão de valores e princípios que devem ser observados. Entre eles, o maior é o amor. Havia crescimento naquela igreja, mas havia também relacionamento saudável, havia uma interpessoalidade. E é por isso que nós aprendemos e temos falado isso, que igreja é um corpo, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 12, na sua carta aos Coríntios, portanto. E fora do corpo não tem igreja. Corpo é um conjunto de membros, onde existem, inevitavelmente, uma relação de interdependência entre esses membros. Então, se alguém pensar em ser igreja fora dessa relação de dependência entre membros, isso aí pode ser qualquer coisa menos igreja. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, vamos falar sobre os desafios do crescimento que são inerentes, né? São inevitáveis. Não importa o tamanho da igreja, da congregação, na medida que essa igreja vai crescendo naturalmente em número de membros, quantitativamente, conforme muito bem já pontuou o pastor Elias, os desafios, os problemas, né, as dificuldades virão juntos com o crescimento. Pastor Leno, fale sobre esses desafios que a igreja de Jerusalém enfrentou, né, com o crescimento da igreja. Bem, pastor Epaminondas, é certo que qualquer igreja local que, mesmo que tenha se iniciado com poucos membros, assim como foi a igreja de Jerusalém, com seu crescimento surgirão problemas, surgirão dificuldades e que exigirão da própria comunidade, não só da liderança, mas de toda a comunidade, exigirá uma postura que realmente venha manter essa unidade daquela igreja. Aqui na igreja de Jerusalém, nós vemos que, muito embora nós tivemos ali um derramamento do Espírito Santo, algo extraordinário acontecendo ali, mas no dia a dia da igreja vão surgindo as dificuldades.
E aqui nós vemos que a palavra de Deus, ela demonstra qual é o segredo de se manter a unidade com pessoas oriundas das mais diversos lugares, oriundos dos mais diversos tipos de educação, formadas de diversas formas diferentes. Porém, essas pessoas na igreja, elas estão juntas. E qual é o segredo de tudo isso? Pastor Elias já bem citou aqui o apóstolo Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, onde fala dessa virtude maior que é o amor. Essa igreja cheia de amor é uma igreja que permanece unida. E é interessante notar que quando Paulo ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, citado aqui pelo pastor José Gonçalves, ele chama o amor como o vínculo da perfeição. O vínculo, na verdade, é esse elo que une essas partes diversas do corpo, falada pelo apóstolo Paulo no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. E é interessante nós notarmos isso, que o que vai nos unir é o amor. O que vai fazer a igreja prevalecer sobre esses desafios é a prática do amor. E é importante também colocar que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja que no seu contexto estava enfrentando algumas dificuldades de divisões, de facções, mas ele escreve ali no capítulo 11, onde ele já introduz sobre isso, mas no capítulo 12 ele fala sobre a igreja como corpo. No capítulo 13 ele fala daquilo que mantém esse corpo unido, da verdadeira essência da igreja, que é o amor. E no capítulo 14 ele fala do trabalho dessa igreja, do exercício dos dons espirituais que devem ser exercidos por amor. Então, todo o trabalho que a igreja desenvolve tem que ser motivado por amor. Se a igreja, se nós como igreja exercitarmos ou tivermos várias atividades na igreja que não for motivada por amor, vai ser vazio. É isso que o Senhor ele cobra da igreja de Éfeso, lá no livro do Apocalipse. Muito bem. Pastor Davi Arruda, vamos falar sobre a vida interior dos crentes da igreja de Jerusalém, com base na expressão era o coração e a alma, que está lá em Atos 4:32. Muito bem, pastor Epaminondas. A verdade é que algumas pessoas, ao estudar Atos dos Apóstolos, eles resumem a igreja, primeiro, como se a igreja de Jerusalém fosse uma igreja que se resumisse apenas nas manifestações dos dons espirituais, e como se a igreja em Jerusalém fosse uma igreja perfeita, sem nenhum tipo de problema. E como já disse aqui o pastor Elias, o pastor Leno, essa igreja ela teve que lidar com todos os tipos de problemas, assim como as igrejas lidam com hoje. Mas como uma igreja que ainda assim, tendo problemas, tendo as suas dificuldades, conseguiu testemunhar com tanta autoridade acerca da palavra de Deus e acerca dos dons espirituais. Como já foi dito aqui, o que manteve esta igreja foi o elo do amor. Primeiro, eles só conseguiram testemunhar com eficácia fora o testemunho de Cristo porque dentro eles estavam em unidade. O problema é que muita gente, por supervalorizar ou não entender a questão da obra que Cristo nos chamou, eles acabam achando que o amor não é tão importante quanto outras obras da igreja. Então existem muitas igrejas que estão crescendo, entre aspas, no que se diz respeito a membros e tudo mais, mas não há uma boa relação, não há uma união, não há um amor. Então eu costumo dizer que é no mínimo estranho algumas pessoas que congregam há tantos anos juntos e ainda assim não conseguem exercitar o amor um pelos outros.
prova do que eu estou dizendo é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele elogia, falando acerca dos dons que não faltavam neles. Logo depois, no capítulo 3 da primeira carta, ele diz que no meio deles haviam divisões, como já foi citado pelo pastor Leno, mostrando que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não só reflete a manifestação dos dons espirituais, como também há amor, há zelo, há cuidado de um com cada um. Muito bem. Outro ponto que nós vamos trabalhar é a graça de Deus que manifestado na vida da igreja de Jerusalém, impulsionou o crescimento daquela igreja e a manifestação do amor. Portanto, nós vamos estudar o amor como manifestação da graça de Deus. Mas sobre este assunto iremos trabalhar depois do intervalo. Eu espero por você. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical de hoje, onde estamos analisando, estudando, comentando aqui a lição 5 da classe de adultos com o tema Uma Igreja Cheia de Amor. Neste ponto da lição, neste momento do programa, nós vamos estudar o amor como manifestação da graça. E na sua tela, sendo projetado aí o resumo do que nós vamos trabalhar neste segundo bloco do programa. Nós vamos falar sobre a graça como manifestação do Espírito e também a graça como favor e merecido. E eu quero, mais uma vez, começar aqui com o querido pastor Elias Gomes. Pastor Elias, fale sobre a graça como manifestação do Espírito, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. O pastor José Gonçalves, ele se importou em fazer a abordagem da manifestação da graça que vem por meio do Espírito, a fim de que nós compreendamos que esta graça, ela se manifesta, sim, onde há dons espirituais e que os dons espirituais, sim, são elementos que devem ser desfrutados, que devem ser exercidos no meio da igreja e que isso não deve ser entendido ou compreendido como que resultado de uma observação de regra ou da existência de um sistema dotado de regras, por regras propriamente dito, não. Mas entender que as regras, apesar de serem importantes, isso tudo deve ser resultado da manifestação da graça de Deus, da manifestação esta graça, aliás, como a manifestação ou como resultado da interação, da comunhão entre os irmãos. Esta unidade, ela é indispensável, uma vez que esta graça manifestada pelo Espírito de Deus, ela proporciona condições para que nós vivamos a unidade em meio a essa, digamos que, diversidade na igreja do ponto de vista local, onde um irmão é diferente do outro em alguns aspectos, mas nós conseguimos viver na unidade de Cristo por meio desta graça que é manifesta. Como? Amando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, fazendo tudo aquilo que são princípios basilares estabelecidos pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, no capítulo de número 12, pastor Leno, ele escreveu, pastor Epaminondas, no versículo de número 10, o seguinte: o amor, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E eu acho interessante que no capítulo seguinte, no capítulo 13 de Romanos, no versículo 8, ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Amar um ao outro no seio da igreja,
ou no contexto da vida cristã, não é uma opção, é uma obrigação, é um dever nosso amar um ao outro. E ele ainda fecha aqui no versículo de número 10 do capítulo 13 de Romanos, dizendo assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, por que não discutir a necessidade de viver este amor na prática, como disse o apóstolo João, que o amor não deve ser de palavras. Amor aqui também, esse amor que é exercido no seio da igreja como resultado da manifestação da graça de Deus, não é um mero sentimento, como muita gente pensa, né, pastor Leno? Pensa que amor é um mero sentimento. Não, amor é uma decisão. A pessoa decide amar com uma mente de Cristo que agora ele tem, que ela tem, voltada agora para o contexto de uma vida cristã, onde nós decidimos amar uns aos outros, suportando, perdoando e por aí vai. E suportar aqui, a ideia que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, pastor Leno, pastor Davi, é ser um suporte mesmo, do ponto de vista literal, é o outro se apoiar em você. Tem crente, tem pessoas no nosso meio, na comunidade cristã, que você deve sim ser um suporte para eles, para elas. E eu quero finalizar minha fala dizendo aquilo que está em Efésios capítulo de número 4, quando o apóstolo Paulo vem fazer ênfase à unidade da fé cristã, que esta unidade ela jamais vai existir sem o exercício na prática do verdadeiro amor. Ele diz assim, versículo de número 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, não de qualquer maneira, não murmurando, não reclamando, eu te tolero, não, é em amor, é suportar em amor, sem murmurar, sem reclamar, fazendo o bem, muito embora alguns às vezes estejam fazendo mal contra você. E ele diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, voltando a Colossenses capítulo 3, que o pastor Leno já falou, que o amor ele é o vínculo da perfeição. Então, se não houver o exercício do amor na prática, jamais existirá, digamos que uma comprovação da manifestação da graça de Deus. Esse ponto que o pastor Elias tocou, pastores, de que muitas pessoas ainda equivocadamente pensam que o amor se resume a um mero sentimento. O amor é muito mais do que isso. E o pastor Elias tocou no ponto crucial da lição, que é o fato de que o amor e está relacionado realmente à decisão. Isso foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou, né? Lá em João 13, capítulo 13, e o versículo 34, pastores, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Diante desta passagem bíblica aqui, não resta dúvidas de que o amor é um mandamento. A lei maior no Novo Testamento, na Escritura, esse mandamento do amor, ele já está no Antigo Testamento. O Senhor Jesus aqui, ele está ratificando a lei maior, que é o amor. E observe que pessoas que estão esperando sentir de Deus para fazer alguma coisa com base no amor, vão esperar muito. Na verdade, nós devemos obedecer o que já está prescrito, o que já está determinado pelo próprio Deus. É que amemos. Isso é uma ordem de Deus. Ele não está pedindo, por favorzinho, vocês podem amar? Não, não é um pedido. Ele está dando uma ordem. A construção frasal, o verbo aqui está conjugado na forma imperativa. Ameis. É uma ordem. É um mandamento. Crentes que, portanto, não estão amando, estão descumprindo a palavra de Deus. Nós precisamos refletir muito neste mandamento de Deus para as nossas vidas. Pastor Leno Cavalcante,
Vamos falar agora sobre a graça como favor imerecido dentro dessa perspectiva trazida pelo pastor José Gonçalves, o amor como manifestação da graça. Pastor Epaminondas, realmente é uma lição para nós refletirmos, e pode ser que alguém ou algum aluno da escola dominical possa estar pensando que esta lição não teria tanta relevância assim, muito pelo contrário, porque vai de encontro exatamente à nossa maior necessidade dos dias atuais, que é refletir sobre a essência do que fazemos como igreja, de quem nós somos como igreja aqui nessa terra. Quando o texto do versículo 33, aqui do capítulo 4 de Atos, que é a base para esse tópico, o escritor diz assim: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Interessante que aqui havia essa manifestação, como já colocou aqui o pastor Elias, essa manifestação do Espírito Santo, essa manifestação do poder, os apóstolos testemunhavam com poder a respeito da ressurreição, da pregação, mas havia também entre os irmãos abundante graça. Entre eles abundava a graça, uns para com os outros. E essa abundância da graça é isso que foi falado aqui já, a respeito dessas relações entre os irmãos. Uma relação que não é baseada simplesmente numa norma da instituição. Não é uma relação de amor que não se baseia simplesmente numa obrigação religiosa, mas sim numa vivência de quem nós somos. Porque nós somos nascidos de novo, filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo. Então nós temos como consequência de um novo nascimento, de vivermos cheios do Espírito Santo, de vivermos este amor. E aqui é interessante, aqui o pastor José Gonçalves, ele fala que esse exercício desse amor era como realmente essa graça, que é um favor imerecido. E por isso, aquela igreja, ela vivia em gratidão uns para com os outros. Eles não poderiam, por exemplo, como os pagãos faziam, oferecer alimentos, sacrifícios para Deus. Mas eles podiam fazer algo para o seu irmão. Então eles faziam isso de forma a serem gratos a Deus. Não simplesmente porque o meu irmão merecia ou porque o outro não merecia. Porque merecimento realmente não tínhamos, ou não tinha aqueles irmãos. Mas faziam exatamente como o exercício da graça divina que havia sobre aquele povo. E isso me fez lembrar do apóstolo Paulo, a relação dele com a igreja de Filipos. Era uma igreja que via a necessidade do apóstolo e não ficava parada, mas sempre estava ali mandando doações, ajudando o apóstolo nas suas necessidades. E quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta, que é a carta aos Filipenses, a carta da alegria, lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante aqui, versículo 10. Ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Ele fala aqui dessa lembrança que aquela igreja teve dele, mas era uma lembrança na prática, através de ações. Aquela igreja enviou doações para o apóstolo Paulo. E é isso que nós temos que entender, que esse amor que nós falamos, que nós pregamos, tem que ser expresso através de ações também, não só através da nossa pregação. E no versículo 18 desse mesmo texto, eu quero concluir porque ele diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Ele diz assim: cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado,
Mas essa parte final do versículo é que me deixa maravilhado, pois ele diz assim: como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Tudo aquilo que eles estavam fazendo em prol do apóstolo Paulo, não estavam fazendo simplesmente para Paulo, mas estavam agradecendo a Deus. Muito bem. Pastor Davi Arruda, outro assunto ou tópico que nós poderíamos pensar aqui e trazer a lume para a discussão é o fato de que a graça de Deus gerou nos crentes de Jerusalém esse sentimento de gratidão que o pastor Leno colocou muito bem, e o comentarista, o pastor José Gonçalves, aponta que isso se tornou padrão para as igrejas que vieram a existir pós a primeira igreja, que foi a igreja de Jerusalém. Pastor Davi. Muito bem, pastor Epaminondas. Eu gostaria de ler o texto que o pastor José Gonçalves escreve, que ele cita, melhor dizendo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9. Ele diz: mas quanto ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo está aqui mostrando que esse padrão do amor, da graça manifestada, né, é um padrão para a igreja. E detalhe que no verso de número 10, Paulo diz, ele suplica que os irmãos continueis a progredir nisto ainda mais, mostrando para nós que a igreja, como já foi muito bem aqui falado pelos pastores, pastor Elias, pelo pastor Leno, que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela reflete este amor. O amor que Cristo tem por nós, nós refletimos. Então, uma igreja saudável, uma igreja dominada pelo Espírito Santo, ela tem esse cuidado, esse amor. É um padrão estabelecido por Deus para as igrejas. E detalhe, eu gostaria aqui de destacar que nós estamos falando do amor, não negando a dificuldade, porque falar que amar uns aos outros é fácil, não, mas com o auxílio do Espírito Santo, com esta graça que nos alcança, e através do seu auxílio nós conseguimos amar. É por isso que o próprio Cristo nos ordenou que nós devíamos orar pelos nossos inimigos, né? Não deixando criar nenhum tipo de raiz de amargura, nenhum tipo de algo que prejudicasse o nosso amor, que é a marca principal da igreja. Muito bem, nós vamos aprender no próximo bloco que a graça fez com que os crentes de Jerusalém enxergassem os necessitados, enxergassem o outro como pessoas e não como coisas. Nós vamos entender que quanto mais os crentes de Jerusalém estavam cheios do Espírito Santo, mais eles amavam, mais a graça de Deus abundantemente se revelava na vida da comunidade cristã do primeiro século. Permaneça conosco, voltaremos para o último bloco do programa. Em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta, vamos comentar agora o terceiro e último tópico da lição de hoje. Para você que está chegando agora, ligou o seu televisor ou acessou o link da programação, estamos estudando a quinta lição com o tema Uma Igreja Cheia de Amor. E agora nós vamos falar sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã, o terceiro e último tópico do programa e da lição de hoje. Nós vamos trabalhar a busca pela equidade, também propriedade e compartilhamento, e finalizaremos falando sobre um exemplo da voluntariedade. Eu quero mais uma vez iniciar aqui com o querido pastor Elias Gomes, para que falemos, pastor Elias, sobre a busca pela equidade dentro deste assunto agora, que consideramos ser o mais, o ponto principal da lição, esse terceiro tópico, onde nós vamos trabalhar a manifestação do amor
na solidariedade cristã, como que os cristãos em Jerusalém, movidos pelo Espírito Santo, eles estavam compartilhando, né, e também dividindo os seus bens em favor dos menos favorecidos e demonstrando como que aquele princípio ali foi um exemplo de generosidade cristã e de voluntariedade, né? Algo voluntário, algo espontâneo. Claro que movido pela graça de Deus, um tópico que nós trabalhamos no bloco anterior, pela graça de Deus, e porque, naturalmente, pastor Elias, estavam cheios, não é, do Espírito Santo. Mas eu quero iniciar que comecemos falando sobre essa busca pela equidade que é percebida aqui no capítulo 4 e também no capítulo 2, né, de Atos dos Apóstolos. Muito bem, pastor Epaminondas, nós vimos que a palavra-chave desta lição é o amor. E nós vemos que o amor está, digamos que, presente em todas essas ações da igreja primitiva, de uns membros para com os outros, e a partir também da sua liderança, então. E nós vemos que o amor ali era praticado de verdade. Lembrando aquele princípio que nós falamos no bloco passado, o próprio Senhor nos exorta que nós não devemos amar de palavras, não. Nós devemos amar com ações. Tiago também fala sobre isso no capítulo 2 da carta que leva o seu nome, que alguém vai visitar um outro, digamos, vê-lo padecendo necessidade e tendo, por que não ajudá-lo? Não é só dizer Deus te abençoe, tchau, e aí aquele irmão vai ficar ali com fome. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 17, também nos fala que como tendo alguém condições deste mundo, bens deste mundo, vendo seu irmão padecer necessidade, não estender a mão para ele, não estender o braço para ele, como, pois, estará o amor de Deus numa pessoa dessa? Então, o amor deve ser praticado. E o amor ali na igreja primitiva era assim, era verdadeiro, era praticado e consistia nesse conceito de equidade. A igreja, ela primava por um comportamento que buscava a viver essa equidade. O pastor José Gonçalves, ele até se importou em colocar aqui o conceito, a partir do dicionário Aurélio, da língua portuguesa, o que é equidade, para que nós venhamos diferenciar de igualdade. São dois termos, dois conceitos que fazem parte da justiça social, dos direitos humanos, das políticas públicas. Vocês dois, na condição de advogados aqui, tem mais proximidade com esses termos, mas nós vemos e está explícito que tem sim uma diferença entre equidade e igualdade. Equidade é uma disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade, ela não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso ela busca busca forma de ajustar o desequilíbrio entre elas. A igreja de Jerusalém, ela era composta de pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, uma tinha mais posse, outra menos posse, e claro, como não diferente das demais realidades, a maioria era de pessoas menos favorecidas, financeira e materialmente falando. Para que nós entendamos a diferença entre igualdade e equidade, nós já acabamos de falar, ela tenta favorecer o menos favorecido, no sentido de enxergar suas particularidades, suas necessidades, que são diferentes da do outro. Já a igualdade, ela se refere a um tratamento igualitário de todos os indivíduos, independentemente de suas características pessoais, de raça, de língua, de religião e etc. Para que nós compreendamos mais facilmente, pastor Epaminondas, imagine que um professor numa sala de aula tenha ali um conjunto de alunos
Digamos que tenha 30 alunos e ele passa o mesmo trabalho para todos, mas ali tem alguns que têm determinadas deficiências, têm limitações visíveis mais do que outros. E se o professor for movido pelo princípio da igualdade, ele vai dar o mesmo tempo para todos. Agora, se ele for movido pelo princípio da equidade, ele vai entender que aquele que tem deficiências ali, particularmente falando, ele vai dar um tempo maior. Obviamente, aquela pessoa precisa de um tempo maior. Então, a igreja de Jerusalém, vai ser falado aqui, uns tinham mais bens, outros menos bens, e eles não eram forçados, vai ser tratado aqui sobre essa voluntariedade, mas o certo é que o capítulo 4, versículo 34 de Atos, nos diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Essa ajuda, essa mutualidade, ela existia. Isso é algo muito glorioso, isso era resultado da manifestação do amor de Deus. Pastor Leno, isso na prática é viver o amor, aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, quando o apóstolo Paulo compara a igreja com o corpo de Cristo, sobre o qual nós já falamos agora há pouco em outros blocos, no versículo de número 26, após falar sobre o versículo de número 25, que é um conjunto de membros e tudo, e tendo cuidado uns dos outros, ele diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Havia essa interação. E aqui que nós vemos que, diferentemente dessa realidade, portanto, de muitas igrejas locais contemporâneas, que primam mais pela conexão e não pelo relacionamento, primam mais por estarem conectados e não relacionados, falta este amor, falta esse sentir o que o outro está sentindo, passar pelo que o outro está passando. Então, esta equidade é justamente observar as limitações, as necessidades que cada um, enquanto um membro, estava passando. Então, não é que todos necessariamente eram obrigados a vender para suprir, não. Mas em o outro tendo necessidade, a igreja ela procurava tratar esses problemas observando a necessidade dos menos favorecidos e assim abençoando-os na prática, no suprimento de suas necessidades. Muito bem, o pastor Elias tocou num ponto muito relevante nesse tópico da lição, ao falar das relações. Hoje, muito se dá valor às relações virtuais, né? Mas o pastor José Gonçalves, ele trabalha no livro de apoio, pastor Leno, pastor Elias, pastor Davi, um assunto que é crucial. É o fato de que o conceito de sociedade para a sociologia vem se dando aí em quadros que revela um mundo que eles chamam de mundo líquido, sociedade líquida, era do vazio ou sociedade em rede, onde a equidade, pastor Elias, ela não pode ser manifestada nessa sociedade líquida. A equidade ela só pode ser manifestada, praticada nas relações reais. E o pastor José Gonçalves, ele chama a atenção para que a igreja, nós, a Assembleia de Deus, tenhamos muito cuidado para não cairmos, pastor Leno, nessa cilada de deixarmos o contato pessoal, as relações interpessoais reais. Não estou dizendo aqui que as relações virtuais elas não devem ser mantidas, né? Não estou dizendo aqui que nós não devemos estar virtualmente nos nossos trabalhos evangelísticos. Não é nada disso. Mas nós não podemos supervalorizar essa sociedade sensorial, insensorial, aliás, essa sociedade que valoriza as redes,
em detrimento, né, da relação ali no dia a dia, na prática, para identificar as necessidades das pessoas. Do contrário, pastor Elias, a gente pode incorrer no erro que o pastor José Gonçalves chamou a atenção aqui, né, nas palavras do sociólogo Zygmunt Bauman. Ele fala sobre esse mundo online, né? A sociedade está mudando, mas nós não podemos, de modo algum, abandonar este princípio da Igreja de Jerusalém, que é o contato pessoal, movidos por amor cristão, e enxergar as necessidades dos nossos irmãos e equilibrar, trazer o equilíbrio. Veja que haviam pessoas que tinham mais posses, outros pobres que não tinham o que comer. O que a Igreja de Jerusalém fez? Equilibrou, pastor Leno. A Igreja de Jerusalém trouxe todos. O texto diz que ninguém tinha necessidade alguma. Os crentes, isso é maravilhoso, pastor Leno. Isso é extremamente maravilhoso. E nós precisamos discutir isso com mais profundidade em nossas igrejas. Pastor Leno Cavalcante, vamos falar sobre agora propriedade e compartilhamento. Esse tópico aqui da lição nos revela, meu pastor Leno, que a Igreja de Jerusalém, movida pela graça de Deus, enxergava a necessidade dos outros, e quanto mais cheios do Espírito Santo, mais eles partilhavam. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais eles dividiam os bens que eles tinham. Isso é glorioso. Pastor Leno, fale sobre este ponto. É maravilhosa a palavra de Deus, né, que nos revela e nos confronta até mesmo com a nossa própria realidade e nos mostra, né, esses modelos, esses exemplos da palavra, como foi a Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, como grande parte eram judeus, eles já tinham essa consciência da mordomia cristã, dessa consciência de que tudo que possuíam era provido pelo Senhor, era uma provisão de Deus. Então, o entendimento daquela igreja, assim como nós temos também hoje, é de que tudo que temos não é nosso, mas foi o Senhor quem nos deu. Tudo que possuímos não é simplesmente fruto unicamente da nossa capacidade, mas são provisões de Deus. E tendo esse entendimento, a igreja ela consegue enxergar de que todos os bens materiais são algo que realmente deve ser Deus louvado por tudo isso, mas também aquilo que possuímos, aquilo que nós recebemos de Deus, são instrumentos para serem usados para a glória de Deus. E é nesse sentido que entra quando o cristão ele olha para o seu irmão que está precisando, ele não vai ter dificuldade em compartilhar. Aqui na Igreja de Jerusalém, conforme o pastor José Gonçalves ele trata aqui, era uma igreja que um irmão, não importava se ele tinha posse, se ele tinha bens, mas ele se interessava pelo outro, conhecia a necessidade uns dos outros. E aí nós vamos ver aqui o exemplo dessa igreja dos irmãos que vendiam os seus bens em benefício daqueles que precisavam. E isso não se trata de nenhum tipo de confisco por parte dos apóstolos. Era algo, sim, voluntário. Algo que partia da iniciativa daquele crente, daquele cristão, em que, vendo a necessidade do seu irmão, sem ninguém obrigá-lo, sem ninguém mandá-lo, ele abria a mão do seu bem para equilibrar, para não ver aquele seu irmão passar necessidade estando ali do seu lado. E isso é interessante, a gente é comum, eu acredito que todos os colegas pastores aqui já viram pessoas que congregam conosco, que congregaram conosco e também são pessoas abastadas financeiramente,
mas nós vemos uma humildade ao ponto dessas pessoas, elas não se colocarem na posição de serem as mais importantes da igreja, mas se colocam como servos, como irmãos em Cristo, tanto daquele que tem quanto daquele que não tem. E é esta expressão do amor cristão que tem que ser observado aqui nessa lição. Quando a gente lê o apóstolo Paulo escrevendo a respeito da ceia, um grande problema que estava havendo ali no capítulo 11 de 1 aos Coríntios era exatamente que ali havia um costume dos irmãos levarem os seus alimentos para que toda aquela comunidade juntos eles pudessem fazer uma refeição coletiva. E acontece que, como havia problemas de divisão naquela igreja, se juntava um grupo e ali comia, enquanto outros não tinham alimento para se alimentar. E isso estava causando, o apóstolo Paulo ele chama aquilo de uma reunião que não era para edificação. E isso é importante também nós salientarmos aqui, que, na verdade, essas ações elas têm que unir a igreja. Elas não são simplesmente para formar grupos especiais, mas para que a igreja viva essa unidade que é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus na igreja do Senhor como um corpo. Essas ações elas têm que ser praticadas de modo a que realmente haja essa equidade. Não é simplesmente para nós parecermos bons. Não é simplesmente para nós postarmos e tentarmos angariar fama de filântropos. Mas, acima de tudo, o foco é a necessidade do irmão e que possamos ser esses agentes de Deus para auxiliar os nossos irmãos. Muito bem. Agora, pastor Davi Arruda, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, contribuir, compartilhar com o que Deus nos deu de bens materiais, não se torna um fardo, mas uma bênção, não é, pastor Davi? É o que coloca aqui o pastor comentarista da lição, ao dizer que a Igreja de Jerusalém se tornou um exemplo da voluntariedade, inclusive no caso de Barnabé. Essa voluntariedade, fale sobre esse aspecto aqui, desses irmãos que faziam isso espontaneamente, conforme o pastor Leno já colocou, sem nenhuma imposição estatal ou dos apóstolos, porque tem líderes de igrejas por aí que se aproveitam da boa fé de muitos irmãos para fazer com que as pessoas deem tudo a essas lideranças, usando esse texto, como que se esse texto aqui fosse um texto prescritivo, como que se fosse uma doutrina, e nós sabemos que esse texto aqui é uma descrição. Isso aqui não é uma norma. Aconteceu na Igreja de Jerusalém e, movidos pelo Espírito Santo de Deus, e aí eu quero que o pastor Davi fale sobre este ponto, movidos por uma voluntariedade, pastor Davi Arruda. Muito bem, pastor Epaminondas. A primeira coisa que me chama a atenção é quando o texto diz que eles vendiam suas terras, os que tinham, né, suas terras, suas casas, e depositavam aos pés dos apóstolos. Primeiro, mostrando que a autoridade administrativa estava sobre os apóstolos, e essa confiança é dado pela transparência dos próprios apóstolos ali. E como muito bem o senhor destacou, de forma voluntária e não obrigatória. Eu já vi alguns ensinos na internet, principalmente, onde pastores pegam este texto, como muito bem o senhor citou, e eles começam a pregar como se funcionasse basicamente assim. O irmão daquela igreja aceitava Jesus e já tinha uma placa de vende-se na sua casa. Não funcionava assim. Eles, analisando as necessidades e impulsionados pelo Espírito Santo, vendiam para que fossem sanadas ali as necessidades dos irmãos. Então, como muito bem o pastor Epaminondas colocou, e eu quero aqui falar um pouco
do que ele diz, isto aqui não pode ser colocado como uma doutrina na igreja, onde que a única forma de ajudar os irmãos é vendendo o que você tem. Não. Com o passar do tempo, as formas de ajudar uns aos outros foram mudando, foram se adequando com a questão da sociedade. Naquele momento foi assim. Naquele tempo específico foi assim. Então, meu irmão, se você está em uma congregação onde o pastor diz que você tem que vender o seu carro, tem que vender a sua casa e Deus vai prover, não faça isso, a não ser que você seja impulsionado pelo Espírito. E se você for impulsionado pelo Espírito, vai ser diferente. Você vai sentir a mesma alegria que estes irmãos sentiram. E eles não tinham isso como fardo, pastores. Eles tinham isso com alegria, com gozo, porque eram impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. Pastor Elias, ainda antes de terminarmos, temos alguns minutinhos aqui. Eu gostaria que nós falássemos sobre outro aspecto aqui dentro deste terceiro ponto da lição que nós podemos pensar, é o fato de que a teologia da missão integral, que é uma vertente, né, da teologia da libertação, onde o marxismo cultural é a base dessas teologias, eles, pastor Elias, apontam aqui uma espécie de proto-socialismo ou proto-comunismo. Os arautos dessa posição, eles tentam fundamentar a sua argumentação, dizendo que aqui seria uma espécie dessas ideologias, até políticas, que a gente vê na atualidade. Pastor Elias, fale sobre este ponto, né, para a gente finalizar a lição de hoje. Exatamente, pastor Epaminondas. Inclusive, por esta razão é que o pastor José Gonçalves, ele se importou em fazer a diferenciação entre esses dois termos, equidade e igualdade, porque em muitos arraiais por aí afora, ditos religiosos, eles pregam, inclusive, dizendo que a conduta deles está fundamentada na prática ou na conduta da igreja de Jerusalém, que vivia pelo princípio da igualdade, não da equidade. E nós devemos observar as entrelinhas desse contexto. Por esta razão é que no livro de apoio, o pastor José Gonçalves, ele traz minúcias dessa diferença, e nós não devemos, sim, claro, ser enveredado ou se enveredar por este caminho que é nocivo, é enganoso e é sutil. Muitas das vezes as pessoas veem assim, igualdade. Então, igualdade tem a ver com justiça, mas não é propriamente isso o que se prega nessa linha de disposição, digamos que religiosa, mas nós devemos primar, sim, pelo princípio da equidade, que é observar as particularidades de cada situação, de cada membro, e assim suprir voluntariamente suas necessidades, as necessidades dos menos favorecidos. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, o Lucas, né, que é o escritor sagrado de Atos dos Apóstolos, quando ele quis falar sobre a igreja de Jerusalém está cheia do poder e que sinais e maravilhas se manifestavam, no capítulo 3 ele usa o exemplo de Pedro e João curando o coxo. Quando Lucas quis falar do amor cristão que movia os crentes a venderem suas propriedades a fim de atender às necessidades dos seus irmãos, ele também usa outro exemplo, o de Barnabé. Para finalizarmos, pastor Leno Cavalcante, fale sobre o exemplo maravilhoso de Barnabé, que foi chamado depois de apóstolo, né? Que ele teve uma participação efetiva no Novo Testamento, sem o qual nós não teríamos, por exemplo, muitas passagens maravilhosas como esta aqui. Verdade, pastor Epaminondas. E esses exemplos são destacados aqui no texto bíblico exatamente para nós vermos que não se trata simplesmente de um discurso, mas de algo que realmente era vivido por aquela igreja. Barnabé era uma referência para aquela igreja. Barnabé ele era um dos destaques na área
mais tarde na área missionária, mas é interessante essa atitude dele, em que Lucas ele usa aqui como exemplo daquilo que era praticado por aquela igreja. O texto diz que ele possuía uma herdade e ele vende essa herdade. E nessa venda ele traz esse recurso integralmente para ser aplicado na ajuda com os irmãos. O senhor citou aí a questão da missão, da teologia da missão integral. É importante a gente fazer esse destaque realmente, porque nós estamos aqui falando a respeito da prática, do amor, da ajuda, e há essas distorções em que muitos acreditam que o evangelho ele é simplesmente as ações sociais. E o evangelho não é somente isso. Existe essa prática, a prática da ajuda entre a comunidade cristã, mas a igreja em si, a missão da igreja é a missão de proclamar o evangelho, é a missão de proclamar as boas novas de salvação, a redenção espiritual do ser humano. Esse é o propósito principal da igreja. Nós teremos, e aí alguns até citam, o salmista quando ele diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu acho interessante que ali o salmista ele diz, ele não diz que nenhum justo vai precisar de amparo. Ele diz assim: eu nunca vi um justo desamparado. Ou seja, pode ser que no nosso meio alguém precise ser amparado. E Deus vai levantar no nosso meio pessoas para ampará-lo. Então, assim, eu queria trazer esse destaque para dizer exatamente isso, de que essas ações, elas fazem parte da nossa vida, mas não significa que a missão única da igreja na Terra é essa. A missão integral, ela, no nosso modo de ver, inverte, não é, pastor Leno, a causa pelo efeito. Eles fazem essa inversão. Nós sabemos que as mazelas sociais são consequências do pecado. E aí eles invertem, né? Para eles o pecado é as mazelas sociais, quando nós sabemos que o que ocorre hoje é consequência, naturalmente, da queda. Portanto, o evangelho ele deve atacar onde? A causa, né? E qual é a causa? É o pecado. O evangelho restaura, o evangelho transforma. A palavra de Deus, ela tem esse principal objetivo, e não o contrário. Quando a teologia da missão integral busca, através dessa hermenêutica social, dessa hermenêutica baseada no marxismo cultural mesmo. E aí, aquilo que o pastor Elias colocou, são caminhos perigosos que levam muitos ao desvirtuamento da palavra de Deus. E não é à toa que a gente tem observado aí muitas interpretações, pastor Elias, pastores, que têm levado as pessoas a terem essa percepção distorcida da palavra de Deus. Nós vamos ficar por aqui. Aprendemos hoje sobre a igreja de Jerusalém, uma igreja cheia de amor, movida pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, estavam manifestando ali um padrão de como os cristãos devem viver, sempre atendendo aos necessitados, olhando para aqueles que precisam com o olhar de Cristo, com o olhar do Evangelho, amando a todos e o amor prático, porque o verdadeiro cristianismo, ele é prático, não é de palavras. Nós vamos ficar por aqui, gratos a Deus, mais uma vez, por mais este programa, louvando ao Senhor pela vida da produção, na pessoa do Albert Júnior, que nos ajuda na técnica do programa. Louvamos a Deus pela vida também do nosso pastor, o pastor Salles, que é o idealizador deste projeto, deste programa, e também pelos nossos comentaristas, pastor Elias, pastor Leno, pastor Davi. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela
contribuição, relevante contribuição que vocês têm dado para o trabalho da Escola Bíblica Dominical em Marabá, em toda a região e no mundo onde as pessoas estão nos assistindo, mundo afora. Deus abençoe você. Esperamos para a próxima lição, se Deus quiser. Eu vou pedir ao pastor Davi Arruda que nos dispensa orando. Senhor meu Deus, obrigado por esta oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Usa, Senhor, as nossas vidas para abençoar a vida daqueles que estão assistindo esse programa. Abençoa toda a produção, ao nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, missionária Raquel, a todos que estão aqui, como o pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno e a minha vida. Nós te pedimos isso e com fé nós lhe agradecemos. Amém.